Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz estejam na vida de todos. Amém. Eu sou Elaine. Eu trabalho ajudando na EBD com os juniores e recebi aí esse desafio de estar com os irmãos hoje, né, tratando de um texto, né, que fala sobre mulheres. Né, e aí a gente vai estar compartilhando um pouquinho desse momento aí com os irmãos. Eu peço que os irmãos possam então estar abrindo seus corações, né, para que o Espírito Santo possa estar falando conosco, que nós possamos entender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Hoje nós falaremos do tema que fala o seguinte: quando a adversidade é a perversidade humana. Esse texto foi escrito por a irmã Esmeralda de Augusto, e o texto base se encontra em Esther 4, de 1 a 17. Nós vamos então, né, tratar um pouquinho dessa lição hoje. A irmã Esmeralda, eu vou falar um pouquinho de quem é ela, tá? A irmã Esmeralda, ela é membro da Igreja Batista de Nova Betel, em Nova Iguaçu. Ela é professora, né, aposentada do Estado, e ela fez também teologia, né? Ela é professora de literatura, né, de língua portuguesa e de literatura, e ela também é bacharel em teologia. Né? E ela também é vice-presidente da União Feminina Missionária Batista Fluminense. Né? Então, essa então é a irmã Esmeralda. A irmã Esmeralda, então, é quem escreveu essa lição, né, que fala sobre essa questão de quando a perversidade, a adversidade, né, é a perversidade humana. E a gente vai falar um pouquinho, né, do que a irmã Esmeralda pensa um pouquinho sobre isso, né? E a gente vai falar um pouquinho de Esther, né? Esther foi uma rainha, né, que viveu na presença e nos propósitos de Deus. E é interessante a gente perceber o seguinte: é inevitável que em nossas vidas lidemos com pessoas más. As pessoas más, elas fazem parte do mundo, né? Existem pessoas boas, pessoas más, e existe até mesmo quando nós somos um pouquinho mal e quando nós somos um pouquinho bom, né? A gente tem um pouquinho dos dois. Mas existem pessoas que são profundamente más, que fazem as coisas por inveja, que fazem as coisas por maldade realmente, né? E nós estamos vivendo dias assim. Né? E Esther viveu uma situação dessa maneira. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa história. O livro conta a história da rainha Esther, que leva seu nome. Ele mostra a história de uma jovem que, além de muito formosa, tinha o coração voltado para Deus. Ela fora criada pelo seu primo, Mardoquai, que tinha origem judaica. Na Bíblia não conta, né, o nome dos pais de Esther, não fala sobre a origem dela, fala que ela foi criada, né, por esse primo, e que esse primo era judeu. Ela teve orientações e criações pautadas nas leis e obediência a Deus. E a irmã Esmeralda, ela tira um pouco de uma questão assim, que vai falar sobre a questão da boa índole, né? Que a questão da índole, ela é tratada na nossa formação. Né? E essa formação ela acontece dentro da nossa casa. E a gente pode ter boa índole ou má índole. Né? E essa índole está relacionada às nossas atitudes. Né? Quais são as atitudes que a gente tem? Se a gente faz algo bom para o outro ou se a gente vive fazendo coisas ruins. Né? Então a irmã Esmeralda vai tratar um pouco dessas questões. Né? E essa relação ela é construída no nosso lar. E aí então a gente vai falar um pouquinho, né, da Esther. A Esther ela foi escolhida, né, ela foi eleita rainha para substituir a rainha, a sua rainha antecessora. Né? Ela começa a habitar então no Palácio Real ao longo do tempo e começa a conhecer todos os costumes e modos de agir do palácio, bem como seus administradores e frequentadores. Dentre eles existe um homem chamado Haman. Este se sente desprezado pelo estimado primo de Esther e trama planos contra ele. Na verdade, o que acaba acontecendo? Né? Haman, ele passa ao portão do palácio e o primo de Esther estava no portão e ele não faz a reverência a Haman. Né? E Haman se sente profundamente desprestigiado por esse primo, né, de Esther. E ele fica tão indignado com aquela situação que ele resolve, então, escrever cartas para todas as províncias do reino, né, dizendo o seguinte, que todos os judeus devem ser aniquilados, né, devem ser
extintos, né? Extinguidos, quer dizer mortos, inclusive crianças, jovens, adultos, velhos, enfim, sem exceção de ninguém, matar todo mundo, né? E Esther, então, ela se vê num profundo desafio, né? Como vencer esse momento, né? Como fazer com que esse momento, então, ela consiga se livrar dessa situação. E a primeira coisa que Esther faz, né, é orar ao Senhor. E ela fala o seguinte, ela pede ajuda, né, às suas servas, que jejuem durante 3 dias, né, jejuar e orar durante 3 dias, para que Deus pudesse então estar dando discernimento, né, para que Deus estivesse dando coragem e abrindo, né, possibilidades para que Esther tivesse sabedoria para lidar com aquela situação, porque o que ela precisava muito naquele momento era sabedoria, como enfrentar, né, essa perversidade, essa maldade, simplesmente por um capricho, né? Então, Esther vai viver essa situação, né? E Esther vive, né, ela assume esse grande risco em defesa do seu primo, né, que acaba, né, o Ramã acaba sendo humilhado e morto. Em um momento de nossa vida, vamos lidar com pessoas mais. Elas poderão querer nos atingir, quer seja por inveja, por ciúmes, por tentarem competir conosco e até mesmo por um simples desejo de nos prejudicar. No entanto, devemos manter o foco de quem nós somos e, sobretudo, o propósito de Deus em nossas vidas. O que esse texto está nos falando, né? Na verdade, assim, o exemplo de Esther é muito significativo, né? Porque Esther, ela soube driblar a situação que ela estava experimentando, justamente pela força, né? E ela recebia, né? Ela era pautada nas leis do Senhor, então ela sabia que ela devia primeiro falar com Deus, né? Pedir direcionamento a Deus. E o que a irmã Esmeralda fala nesse texto é justamente assim, que nós vamos passar por isso. Não significa que nós, cristãos, estamos livres dessa situação, não. Nós também estamos... nós podemos viver qualquer situação como essa, né? Forças malignas, elas tendem a nos atrapalhar. E às vezes passam por nossas vidas pessoas que realmente querem fazer a maldade, né? Quantos de nós já não viveu isso, né? Ou no nosso trabalho, na escola, em qualquer espaço que a gente às vezes vivencia, né? E que a gente encontra pessoas que estão às vezes com inveja, né? Ou com o coração muito endurecido mesmo e fazem coisas de maldade. Às vezes, né, não é nem não existe motivo, às vezes a pessoa cria o motivo e aí ela acaba realmente afrontando o outro, de modo que às vezes ela pode fazer uma perversidade muito grande, né, que foi o que aconteceu na vida de Esther. E aí a gente vai estar falando o seguinte, aí a irmã Esmeralda ela continua falando, né, é preciso conscientizarmos do propósito divino para a nossa vida. Nesses versos, descobrimos que estar em uma posição superior do seu povo não leva o servo do Senhor a ser intocável. Assim, o fato de seu povo não... desculpe, irmãos. Nesses versos, descobrimos que estar em uma posição superior do seu povo não leva o servo do Senhor a ser intocável. Assim, o fato de ser um cristão não nos exime de enfrentar o peso das malignidades humanas. Lembremos de outros exemplos da Bíblia Sagrada, né? Que a gente vai ter José, Paulo e até mesmo o próprio Jesus Cristo, né? Não somos diferentes de ninguém nem deles. E esse texto justamente vai nos colocar que nós estamos expostos a essa situação. E o texto que a irmã Esmeralda escreve, ela vai justamente colocar isso, né? Será que nós estamos preparados para enfrentar essas situações, né? Esther mostrou, né, que ela se preparou, né? E aí por isso ela recebeu justamente a sabedoria do alto, né? E ela recebeu a sabedoria de modo que ela pôde caminhar e fazer tudo aquilo que Deus havia preparado para ela, né? Mas ela primeiro pediu direcionamento a Deus e justamente essa questão que a gente deve refletir, né? Quantas vezes a gente pede direcionamento a Deus ou a gente acaba fazendo aquilo que o nosso coração deseja, né? Porque muitas vezes a gente se aborrece com o outro e às vezes a gente toma
as medidas de acordo com a nossa vontade e não com o propósito de Deus. E o texto de Esther vai falar justamente, né, que Esther ela é pautada na lei do Senhor e ela segue os propósitos de Deus, né? E aí a irmã continua falando assim: vamos enfrentar os mesmos desafios, mas o propósito de Deus é que Deus é infalível em nossa vida. Quando o Senhor, na sua bondade, nos dá um lugar de destaque na sociedade, Ele tem propósito para a nossa vida em relação ao seu povo. Assim foi na vida da rainha Esther. Ela sabia dos propósitos de Deus para a sua vida, sabia que a sua posição era instrumento de Deus para salvar a vida do seu povo. Manter-nos em foco nos propósitos de Deus nos ajuda a superar as perversidades humanas. Certamente, Deus quer nos usar para abençoar. Precisamos nos conscientizar de que para isso somos salvos e temos uma missão. Devemos, portanto, nos concentrar em nossa missão. Irmãos, que coisa difícil, né? Se a gente parar para pensar que nós precisamos o tempo todo estar com o nosso pensamento em Deus e com o nosso foco nas mãos do Senhor, para que Ele nos conduza, para que Ele nos dê o caminho. Se a gente fizer isso o tempo todo, a gente vai agir como Esther agiu, com sabedoria. E muitas vezes a gente não tem essa sabedoria. Quantas vezes a gente se vê atropelado, né, pelas nossas próprias vontades, né? Esther poderia, né, ter aberto mão, né? Ela podia simplesmente ter pedido ao rei para que o rei libertasse ela, mas ela não se viu, né, feliz, nem, eu diria, confortável, né, sabendo que todo o povo dela seria exterminado. E o que Esther faz, né, quando o rei, né, Esther faz um banquete para o rei, né, e para Ramã, e os dois são convidados a ir para o banquete. E Esther se prepara toda, né, espiritualmente para fazer esse banquete. E nesse banquete, o rei já envolvido, né, com a questão do vinho e tudo mais, e o rei então pergunta para Esther o que ela desejava. E ele faz essa pergunta 2 vezes, né, de modo que ele fala para ela que ela poderia ter a metade do reino, se ela quisesse. E é muito interessante porque Esther então vai se ver nessa situação, né, envolvida por essa questão dessa fala do rei, e é nesse momento então que ela pede, né, que seja reescrita outras cartas negando, né, aquilo que tinha sido escrito antes, né? E é muito interessante porque em um determinado momento também o rei então, por ter dificuldades para dormir, ele vai pedir para ler alguns livros, algumas questões, e em um determinado momento, então, ele se depara, né, com uma fala, com uma parte do texto, né, de uma parte lá do livro, aonde tem escrito, né, que justamente o primo de Esther havia feito uma coisa boa para o rei. Né? E o rei pergunta para os seus servos, né, o que foi feito com ele? Né? E aí ele manda, então, aí disseram assim, nada, ele fez a bondade, mas nada foi feito para ele. Né? E aí ele manda, então, selar um cavalo, né, e que ele fosse exposto, né, por toda a cidade, justamente porque ele havia feito uma coisa legal, uma coisa boa, né, para o rei. E Esther justamente aproveita a situação e ela pede, então, que ela e todo o seu povo fosse liberto, né? Que na verdade assim fosse, que não tivesse, né, esse julgamento, né, melhor a gente dizer dessa maneira, né? E aí ele pergunta, mas quem deu essa ordem? Né? E aí quando percebe, foi feito para Ramã. E Ramã havia preparado a morte, né, para esse primo da Esther. Inclusive tinha feito já uma forca, onde ele seria enforcado e seria, né, morto. E aí justamente então o rei manda que Ramã fosse então enforcado no lugar do primo de Esther. E aí Esther consegue então libertar todo o seu povo daquele aprisionamento, né, daquele julgamento que todos teriam, né, que todos seriam mortos. Né? Então, assim, Esther, com sabedoria, ela conseguiu então ajudar o seu povo, ajudar a si própria, ajudar o seu primo e ajudar a todo o seu povo, né, a todos os judeus daquela época. Então, assim, a irmã Esmeralda ela traz para a gente uma reflexão dizendo o seguinte,
que nós precisamos a todo instante, antes de qualquer situação, da gente sempre buscar a presença do Senhor, de modo que a gente realmente esteja, né, com a bondade no nosso coração, de modo que a gente consiga estar com o pensamento altivo na presença do Senhor, né, que a gente esteja ali o tempo todo refletindo, né, que a gente realmente, se a gente diz que a gente é servo do Senhor, como nós podemos então servir a Deus de modo que a gente possa transparecer essa luz nos outros? Né? Então, a Esther, com a sua primeira atitude, que foi a atitude de não ser uma pessoa gananciosa, ela já desperta no rei, né, um olhar diferente, porque ele começa a perceber que ela podia ter pego várias coisas, né, várias joias e tudo mais, mas ela não se aproveita disso. E depois, num outro momento, ela usa da sabedoria que Deus a deu justamente para conquistar a liberdade, né, da sua família e de todos os judeus daquela época. Então, assim, a irmã Esmeralda vai refletir sobre isso conosco, né, e ela vai despertar em nós essa questão. E ela continua dizendo assim: o momento no qual estamos vivendo em nosso país, onde os perversos agem mal à luz do dia, quando muitas vezes a injustiça é louvada e o direito negligenciado por pessoas que só pensam em si mesmos e em sua própria glória. O Senhor espera que possamos, como servos seus, descobrir o seu propósito para cada um de nós e que sejamos luzeiros no mundo. Não nos esqueçamos da palavra de Mordecai, a Esther. Quem sabe se para um tempo como este não foste escolhida. Então, irmãos, o texto começa falando assim: o momento no qual estamos vivendo. Se a gente parar para refletir, né, que nós estamos vivendo momentos muito difíceis e que a gente tem observado, né, no nosso país e até mesmo fora do nosso país, o quanto de ganância, o quanto de arrogância, o quanto de maldade, de perversidade nós estamos vivendo. Né? A gente pode parar para analisar, por exemplo, né, quantas vezes a gente não ouve falar de notícias falsas, né, e elas são divulgadas sem o menor compromisso com a verdade. E quantas pessoas são ludibriadas, né, são envolvidas pela mentira. E quantas vezes essas mentiras podem provocar coisas seríssimas e simplesmente por maldade, né, simplesmente por perversidade. Nós estamos vivendo de um modo geral no nosso país essa situação. Né? Mas nós vivemos situações onde também pessoas muito gananciosas, né? A gente viveu agora mesmo a questão dessa pandemia que a gente está experimentando, né, aqui no Rio de Janeiro, uma situação onde pessoas morrendo nos hospitais e a gente percebendo que muitas coisas estavam chegando para os hospitais e eram desviadas. Né? Quantos aparelhos foram comprados, né, com preços superfaturados e vieram ruins e simplesmente ninguém não teve o menor compromisso com as vidas que estavam sendo perdidas. Né? As pessoas simplesmente não estavam preocupadas com as vidas das pessoas que estavam morrendo. Eles estavam preocupados com aquilo que eles iriam desfrutar, com aquilo que eles iriam desviar. Né, que foi o que aconteceu, né, quanto dinheiro foi desviado disso, né, e quantas pessoas morreram em função desses desvios, porque a gente não teve respirador para todo mundo, a gente não teve aparelho para todo mundo, né, então percebeu o quanto que as pessoas são gananciosas, elas querem para si mesmo, né, e a gente tem vivido isso o tempo todo. A gente tem experimentado, né, essa falta de empatia entre as pessoas e a gente tem enfrentado também a perversidade, não só no campo pessoal, né, mas no campo social. Né? A sociedade hoje brasileira, a gente está vivendo essa questão, né, onde as pessoas estão muito preocupadas com si mesmo. Né? Por exemplo, eu conversava há poucos instantes, né, o quanto, por exemplo, a gente recebe aí, por exemplo, as pessoas estão recebendo um auxílio emergencial agora de R$200, mas era R$600, e algumas pessoas não puderam receber, e a gente fica pensando, né, quantas pessoas recebem tanto dinheiro no nosso país, esses deputados, esses juízes, tanta gente, né, com
tanto dinheiro. Se a gente parar para pensar, por exemplo, um juiz recebe um excelente salário e ainda recebe auxílio moradia. E se a gente parar para pensar, se ele ainda tiver, né, for o juiz e a juíza, né, casados, os dois recebem auxílio moradia. E quantas pessoas estão morando debaixo dos viadutos? Quantas pessoas estão morando na rua? Quantas pessoas perderam suas casas porque não têm condições mais de pagar o aluguel? Então, assim, isso é perversidade. Saber que tem tanta gente passando fome no nosso país e as pessoas estarem usufruindo daquilo que deveria ser repartido entre o povo, né? Então, assim, é muito injusto essa situação, é muito cruel, né? Isso é no campo social e muitas vezes a gente passa isso no campo pessoal. Se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente passa situações muito perversas conosco mesmo, né? Então, por exemplo, às vezes você vê situações, por exemplo, de um funcionário, por exemplo, né, perder coisas, né, ou deixar de ter uma situação, por exemplo, mais, eu diria, confortável, porque o patrão está ganhando muito mais em cima dele e ele pouco se importa, né, com esse funcionário, se ele vai chegar ao final do mês, se ele vai ter condições ou não, né, de pagar suas contas em dia, porque ele é explorado pelo patrão, né, e isso também acaba acontecendo de uma forma, isso é muito injusto, né? Então, assim, nós vivemos hoje um mundo onde a gente tem várias situações de perversidade. Tem coisas que são injustiças, né, que fazem muito mal às pessoas de um modo geral, e a gente também vive uma situação de perversidade, né? Nós vivemos dias assim onde vivemos coisas, a gente observa pessoas sendo más, né, sendo perversa mesmo, né? Então vivemos coisas muito duras e muito difíceis, né? E esse texto da irmã Esmeralda, ela vai justamente questionar isso com a gente. Até que ponto nós estamos sendo cristãos e estamos divulgando a palavra de Deus, né, de modo que a gente seja luz, de modo que a gente faça a diferença, né? Porque é esse o ponto, nós precisamos ser luz, nós precisamos fazer a diferença, né? Esther fez a diferença, a partir do momento que ela convocou as suas servas para jejuarem, para orarem, ela tinha um propósito, e aí é uma coisa que é importante a gente perceber, nós temos um propósito, a nossa vida, quando a gente é salvo por Jesus Cristo, quando a gente reconhece o poder dele em nossas vidas, nós somos salvos e nós devemos cumprir isso. A gente não foi salvo por uma situação qualquer, né? Então, assim, nós temos um compromisso de fazer a diferença. E é esse compromisso, é essa diferença que nós devemos, então, fazer todos os dias em nossas vidas. E uma das coisas que a irmã vai chamar a atenção também é a questão do seguinte, também quando nós observamos a injustiça, nós não podemos nos calar. Nós devemos também lutar para que todos, que é aquela fala, né, de Jesus, né, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E essa vida não é só no plano espiritual, no sentido de quando nós iremos para a glória de Deus. É aqui também, é nesse mundo também que nós precisamos ter vida em abundância. E vida em abundância precisa ser espiritual, mas precisa também ser no plano material. E aí, assim, abundância não significa que a gente tem que ter muito, mas é ter o básico, ter o necessário. E quando a gente percebe que existe um irmão que não tem o básico, que não tem o necessário, isso é injusto, né? Nós precisamos, então, lutar para que essas coisas também não aconteçam, né? Então, a Esther, quando ela luta por o povo, ela não luta só por ela mesma, né? Ela luta por todo o seu povo. Então, assim, esse texto, ele nos faz refletir isso, que a gente não pode estar também lutando só por nós mesmos, a gente também tem que lutar por todos os irmãos que estão ao nosso redor, né? E aí a irmã Esmeralda, ela continua dizendo assim não devemos nos calar diante da maldade humana, mas como servos do rei, agir com prudência, né? Como Esther fez. Precisamos pedir a sabedoria de Deus para enfrentar os dias maus e as pessoas maldosas. A cada manhã, a cada dia, precisamos entregar a nossa vida no Senhor e pedir sempre muita sabedoria, né? E Deus vai nos colocando os desafios, e esses desafios é a forma que a gente tem, né, de mostrar que nós somos
né, que estamos recebendo a sabedoria de Deus, como é que a gente encaminha esses desafios? Como é que a gente enfrenta esses desafios? Né? Será que a gente corre? Será que a gente foge? Ou será que a gente enfrenta? Né? Esther enfrentou, né? Enfrentou com muita sabedoria. Muitas vezes perdemos oportunidades valiosas de vitória, não por falta de razão, mas por falta de sabedoria. A rainha Esther nos ensina que grandes vitórias contra as malignidades das pessoas exigem grande sabedoria vinda de Deus. A coragem e a sabedoria nos levam a grande vitória. Nem sempre a gente consegue fazer isso, né, irmãos? Quantas vezes a gente passa por situações e a gente perde, né, a noção e a gente acaba não conduzindo a nossa vida da melhor forma, né? A gente perde o direcionamento de Deus. Às vezes a gente age por nós mesmos e a gente acaba perdendo a oportunidade, né, de termos a vitória em nossa vida. Então, assim, é muito importante que nós saibamos, né, que nós tenhamos esse entendimento, né, essa compreensão, assim como Esther teve na vida dela, que nós possamos ter sabedoria para lidar com as nossas adversidades e com o mundo maligno, né? Nós temos muitas dificuldades que passamos em nossas vidas, muitas tribulações, mas é nessa hora que a gente mostra para Deus se a gente confia nele, né? E se a gente tem pautado a nossa vida nas mãos dele, de modo que a gente possa estar usando a sabedoria que ele nos conduz, né? Irmãos, eu dividi, né, essa lição, uma lição grande, né? E eu dividi 2 tópicos, né? Nós tratamos hoje de 2 tópicos, né? E na semana que vem nós trataremos ainda dos 2 outros tópicos que a gente vai estar falando um pouco, né, um pouco mais para frente sobre outras condutas a partir dessa lição, né, que Esther pode estar nos proporcionando, né? Então, assim, eu espero então que os irmãos tenham aproveitado um pouco esse momento, né, porque tenhamos então tido um momento aí na presença do Senhor, que os irmãos então possam estar nesse domingo, né, entregando a vida na mão de Deus mesmo, que a gente possa ter muita sabedoria, assim como Esther, para conduzir os nossos problemas, as nossas dificuldades, para que possamos enfrentar o maligno de cabeça erguida. Amém, irmãos? Um bom dia para todos, né, que todos estejam então aí na presença do Senhor e que tenhamos um ótimo dia. Amém?